Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos, plena segunda-feira, dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Mais uma vez vocês possam ver que está um dia de sol lindo lá fora. Um dia ao qual Deus tem maravilhas preparadas para nós enquanto nós ainda dormíamos. É assim que a palavra nos ensina, que a sua misericórdia ela se renova toda manhã sobre nossas vidas, que nós possamos desfrutar desse momento agora para ouvir o que Deus tem para falar conosco, amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, por sua misericórdia ser renovada sobre nossas vidas, pelo fôlego de vida, por Senhor nos permitir estarmos aqui, Senhor. Eu aqui para poder gravar essa mensagem, meus irmãos do outro lado, recebendo essa mensagem, ouvindo a tua voz. Desde já, Senhor, eu quero me colocar nas suas mãos, pedindo perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos meus pensamentos. Purifica meu coração, Senhor. Unja meus lábios para que seja um instrumento usado por Ti nessa manhã. Fala ao Senhor, ao coração de todos aqueles que irão ter acesso a esse vídeo, nos quatro cantos da terra, Senhor, rompendo fronteiras. Eu não sei onde esse vídeo pode ter acesso, mas eu sei o coração daqueles que o Senhor há de preparar para estar ouvindo essa mensagem do dia de hoje. Opera, Senhor, milagres nessa manhã, cura, libertação. Senhor, entra com a provisão nos lares, derramando o seu amor, provisão financeira, abra a porta de emprego, enfim, meu Deus, todas as necessidades, supre, Senhor, as necessidades, e tudo aquilo que os nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que nós nem sequer conhecemos, mas que estão orando, muitas das vezes com lágrimas, Senhor, durante a madrugada, o Senhor possa estar, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoando essas vidas. Pai, fala conosco, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Meus amados, como eu estava falando, um dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Vamos estar lendo a palavra de Deus e vamos deixar o Espírito Santo falar o coração nosso. Amém? Nosso coração. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Estarei lendo. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, estavam como se impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que está em Jerusalém e ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou Jesus: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia que que essas coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão dos anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Vamos pular agora. Vamos para versículo 31. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que Deus possa falar ao teu coração, ao meu coração nessa manhã. Uma passagem marcante, meus amados. Logo ao seguir a crucificação de Jesus, né? Você imagina o que se passou, o que se passava e o que se passou, né, na cabeça de todos aqueles que caminhavam com Jesus, que viviam naquela região, que estavam presenciando todo o ministério de Jesus. E principalmente aqueles que ainda não tinham discernimento realmente das coisas que teriam que acontecer, não tinham discernimento espiritual verdadeiro do que tudo que Jesus estava ensinando e que iria acontecer, né? Então muitas das vezes, alguns, como esses dois aqui, estavam decepcionados, né? Porque para eles, Jesus, como eles vêm falar, não era ele que iria nos redimir, queria salvar, não era ele que operava aquelas maravilhas, como que conseguiram prendê-lo, como que crucificaram, ele morreu. Ou seja, nosso sonho, toda aquela nossa esperança, morreu. E eles caminhavam com Jesus, eu falava isso, né? Que eles presenciaram tudo isso. Tanto que eles conviviam com as mulheres, com Maria, que foram até o túmulo, que viram que Jesus tinha ressuscitado. Só que o mais incrível aqui é que eles estavam andando e o próprio Senhor Jesus se colocou no meio deles.
e começou a andar com eles, só que eles não reconheceram Jesus, e Jesus ia falando com eles, né? E eles foram conversando do tudo que tinha acontecido, até que Jesus perguntou, eles explicaram e ainda questionaram. Poxa, você estando lá, você é o único que estava lá e não sabe o que aconteceu, né? Ainda tipo, questionaram com Jesus nesse sentido. Jesus, além de depois começar a falar para eles, né, que eles eram loucos, será que eles não sabiam que tudo isso tinha que acontecer? Expôs toda a Escritura, desde o início, desde o começo, o plano de Deus para a salvação, para a redenção do povo, né? Ele pega e explica tintim por tintim para eles. Aí chega ao ponto que eles param numa aldeia e eles convidam Jesus para vir entrar com eles para cear, que já estava tarde. Na hora que Jesus vai partir o pão, né, na hora da ceia, é que eles reconhecem Jesus Cristo, né? Só que daí eles falam entre eles perguntam, como foi lido o último versículo, né, que pergunta para o outro, não ardia o seu coração enquanto Jesus falava com eles lá? Quer dizer, eles estavam todo com temor por tudo que está acontecendo, porque sabiam que eles iam ser perseguidos. Muitos pensaram em fugir, porque falaram, bom, se prenderam Jesus morreu, agora nós estamos lascados. Porque já estavam atrás de quem caminhava com Jesus, né? Então a preocupação era essa, a decepção, achando que tudo era mentira, ou todas as outras setas que o diabo tinha lançado na mente deles, até que o Senhor mesmo se apresenta a eles, e eles acabam daí crendo e voltam para a cidade, e expõem, Jesus já tinha aparecido a outros. Enfim, aí vocês podem continuar lendo, que é fantástica também essa passagem, como todo o Evangelho, né, como toda a Bíblia. Mas o ponto principal, né, essas mensagens que a gente traz aqui são mensagens curtas, então a gente tem que extrair aquilo que Deus está querendo falar no nosso coração. E o que Jesus está querendo nos explicar através do seu Santo Espírito sobre o acontecimento com esses dois discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emaús, né? Eu pensei agora em ir para uma outra direção, mas eu vou continuar nessa mesma linha que Deus vem falando no meu coração. Meus amados, quantos de nós não depositamos as nossas esperanças, às vezes, em coisas, em pessoas, e acabamos nos decepcionando? Quantos de nós que não colocamos, às vezes, esperança em nós mesmos, na nossa própria força, na nossa própria determinação, no nosso estudo, no nosso trabalho, e acabamos nos decepcionando, às vezes, com nós mesmos? Quantos de nós que não estamos com a verdade aos nossos olhos, a gente não consegue enxergar e acabamos errando, seja em palavras, seja em atitude? Então Deus está querendo nos mostrar nessa manhã que, como eles andaram com Jesus, eles ouviram a palavra, eles viram milagres, como eles mesmos relataram, só que eles não reconheceram Jesus. Então, meu querido, muitas das vezes Deus está permitindo você passar por situação onde Jesus não está deixando de lado, Jesus está contigo, só que você está tão cego, o medo, como eu preguei na mensagem anterior, que chega a paralisar a gente, a preocupação, o temor, a desconfiança, a dúvida. Só quem trabalha com dúvida é o inimigo. Então a gente chega a ficar cego. Muitas das vezes a gente passa a não entender, com o medo paralisar, e a gente não compreende, não enxerga o que está de verdade ao nosso lado, na nossa frente. A gente não consegue encontrar a saída própria, porque a gente não busca em Deus. A gente vai começar a argumentar e conversar com nós mesmos e querer achar resposta para situações. Essa manhã Deus está querendo falar, principalmente com você, meu querido. Uma segunda-feira, início de semana, você possa ter acordado e ter falado assim, poxa, mais uma semana, tudo a mesma coisa. Eu aqui desempregado, eu aqui doente, eu aqui com problema dentro de casa, com esposa, com esposo, eu aqui com problema com meu filho nem voltou da balada de ontem. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei nem naquilo que você crê até o dia de hoje. Eu não sei o que você vem passando, na verdade, né? Mas eu quero te falar só o seguinte: Jesus, Ele está contigo. A palavra de Deus diz, Ele diz claramente, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então muitas das vezes, meu querido, Ele coloca pessoas ao teu lado, coloca pessoas no dia a dia para falar contigo, só que você está cego, você está surdo espiritualmente, você não está ouvindo os conselhos. Quantos de nós, irmãos em Cristo, que vão ao culto, meus amados, Deus fala, Deus faz um mover no culto, e a pessoa sai como se nada tivesse acontecido. Não percebe que Jesus estava sentado ao lado dela, o Espírito Santo estava ministrando ao coração dela, e ela não consegue compreender essas verdades. Irmão, Deus é fiel e verdadeiro para cumprir aquilo que Ele prometeu. Todas as promessas que foram profetizadas sobre a sua vida vão ser cumpridas. Da mesma maneira que Jesus falou para eles assim, que tudo que foi prometido, tudo que foi falado na palavra tinha que se cumprir, tinha um porquê. Então que você busque em Deus as respostas. O porquê você está passando tudo isso? Vocês já pararam para pensar que Deus, Ele não trabalha com dúvida?
Você tem que buscar o que Deus está querendo te ensinar com tudo isso. Vocês sabem. Eu já falei isso aqui várias vezes e continuo repetindo. O que nós vivemos hoje é consequência de uma decisão nossa no passado. Às vezes é o passado próximo. Uma decisão agora tomada, agora, ontem. Às vezes é uma decisão de muito tempo atrás, mas você está sofrendo um reflexo hoje. Procura compreender. Conversa com Jesus. Pergunta para ele o que ele está querendo te ensinar com tudo isso. Aqueles homens caminharam um bom trajeto, dialogando com Jesus, mas não reconheciam, não sabiam que era Jesus. A palavra fala que eles se lamentavam, estavam decepcionados com tudo que tinha acontecido. Não se decepciona com o Senhor. O caminhar com Jesus é lindo, é maravilhoso. As adversidades vão vir, sim, mas Ele está contigo, a palavra tem que se cumprir. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso que nós temos que trazer. Aqueles homens estavam paralisados pelo medo. Eles tinham medo que iam ser perseguidos e mortos, porque eles caminhavam com Jesus, eles acompanharam Jesus no ministério dele. E é isso que Jesus fala para ele. Deus não dá o espírito de covardia para nós. As adversidades vão vir para tentar te paralisar. Os problemas vão surgir para tentar fazer você parar e você parar de crer no Deus que você serve. Já comentei isso, eu ouvi de um conhecido meu. Os questionamentos que eles têm por causa de uma morte na família, né? Parentes próximos, a esposa principalmente, relatando. Será que Deus existe? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Meus amados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Você já ouviu isso? Todas, são todas. Até essa que você acha que é injustiça de Deus. Mas quem somos nós para questionar se é certo ou errado de Deus? Deus assim quis, Deus assim fez. Busque querer aprender o porquê de Deus estar permitindo você passar por tudo isso. Um deserto, meu amigo, meu irmão. Deus leva a gente para um deserto para tratar conosco, para tratar o nosso coração, forjar o nosso caráter, nos transformar realmente em pessoas melhores, para nos capacitar para fazer a obra dele, para fazer o que ele quer. Para nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós temos que passar por esse deserto, sim. Há muitas coisas dentro de nós, há muitas práticas dentro de nós, que Deus trata em particular conosco. Nós temos que sair da nossa zona de conforto para que Deus venha trabalhar conosco verdadeiramente. Porque senão a gente continua assim. As coisas irão acontecer, nós iremos murmurar, nós iremos questionar, mas nós não iremos reconhecer que é a mão de Deus. Nós não iremos reconhecer que Deus está agindo sobre nossas vidas. Quantos nãos vocês já não receberam ou pode estar recebendo justamente hoje e você está se questionando o porquê? Eu passo por isso, você passa por isso. Eu vou continuar passando, você vai continuar passando. E é assim que Deus faz. A gente às vezes quer uma coisa, bota a nossa esperança numa situação que Deus sabe que não é para o nosso bem. E não permite que aconteça. Mas temos que assimilar, temos que aceitar. E temos que continuar louvando e adorando nosso Deus, que Ele é o único, suficiente. Nosso Salvador Jesus Cristo, que possa, né, não só nos abençoar, mas que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aqueles homens reconheceram Jesus como se a vista deles for aberta, quando eles reconheceram, e eles falaram um para o outro. Não ardia seu coração enquanto Jesus falava? Você possa entender o que eu estou dizendo, o porquê que Jesus falou isso. Você está no meio de um problema, você escuta a voz do Espírito Santo de Deus, aquilo arde no teu coração, você sabe que é Deus falando, mas o que você faz? Você como se apaga? Você desliga a voz de Deus e continua agindo por conta própria? É isso que nós temos que mudar, meu amado. Essa semana é uma semana diferente. Deus está querendo fazer maravilhas. Tem o versículo de Josué que fala: santificai-vos, pois amanhã o Senhor operará maravilha no meio de vós. Que realmente seja uma semana onde você possa ver essa transformação, os milagres de Deus acontecendo sobre a sua vida, e que você possa se desarmar, deixar Deus operar, deixar Deus agir na sua vida, deixar Deus cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Porque a única pessoa que impede realmente o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Nem o inimigo. O inimigo ele tenta. Mas se Deus assim quer, é feito. Mas nós, através da nossa atitude, através do nosso pecado, através da nossa murmuração, nós impedimos o agir de Deus. Nós retardamos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém? Então, meus amados, não faça como esses dois discípulos. Se entristecer, ter medo, faz parte da nossa vida, sim. Mas saiba que Jesus está contigo. Saiba que quando você estiver com a tua vida alicerçada ali, botando a tua fé, a tua esperança, a tua convicção na palavra de Deus, as provações vão vir, mas você é mais do que vencedor. A palavra fala que
tão breve, né? A tribulação que a gente passa aqui não é nem para se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, meu irmão, o problema que você está passando, que eu não sei qual que é, saiba que Deus já te deu o escape. Basta você buscar nele, as respostas nele. Se esforça, faça o que é a tua parte. Não tenta ajudar Deus a te abençoar. Faça o que cabe a você. Ore, se preciso for, jejue, santifique a sua vida, se afasta da aparência do mal. Clame ao Senhor, faça valer a palavra de Deus. Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Determina pela palavra de Deus a sua vitória. Eu tenho a certeza de que ela há de chegar à sua vida. Você, meu amado, meu querido, está ouvindo essa palavra, pode ser a primeira vez que você está tendo acesso a esse vídeo. Você não tem Jesus Cristo na sua vida, você ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, você não frequenta uma igreja, mas você sabe que Jesus está caminhando contigo. Você ainda não reconheceu que é Ele falando com você, você não reconhece a voz do Senhor porque você não teve esse encontro verdadeiro com Ele. Que você possa fazer isso ainda hoje. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele, com mais Ele fará. Procura uma igreja mais próxima da sua casa, peça direção para Deus, Ele vai te conduzir para essa igreja. Conversa com o pastor, conversa com a liderança, quem estiver à frente da obra, abra o teu coração, deixa Jesus fazer morada na sua vida, que você vai ver as maravilhas e a plenitude de Deus. Amém? A palavra fala: aquele que verdadeiramente está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás, e tudo se faz novo. Amém? Esse medo, essa angústia, essa ansiedade, você vai dar lugar à presença do Espírito Santo na tua vida. A alegria, você vai acordar louvando ao Senhor, independente da circunstância, você vai louvar o Senhor, porque você sabe que a tua vida está entregue nas mãos dele, e é Ele que está conduzindo. Amém? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Que seja uma semana de vitórias, de conquistas, de realizações, de milagres na sua vida. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Amém, meu amado? Deus te abençoe sua casa, sua família, seu trabalho. E amanhã a gente se encontra aqui, nesse mesmo canal. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre toda a tua vida. Amém? Até amanhã, meu amado.